Veja no programa de hoje, Santa Catarina registra safra plena de arroz e saboreia o momento. Consegue dar uma respirada, né? Cenário futuro é incerto, mas a cadeia trabalha para manter esse processo de recuperação. O aumento de consumo e também o aumento de preço, isso é temporário. Veja também, governo catarinense está preocupado com o aumento de casos de coronavírus no interior e isso pode afetar as agroindústrias. Fique em casa, não só saia para ir trabalhar. Não bastasse isso, a estiagem que castiga o campo pode trazer aumento de preços ao consumidor. Milho grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%. Tudo isso e muito mais você confere conosco a partir de agora. Se ligue no programa que tem o DNA do cooperativismo e do agronegócio. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve, amigos cooperativistas! Você e a sua família estão bem? A gente está torcendo, é claro, para que tudo esteja bem. Afinal, o mundo rural precisa da sua energia para continuar produzindo alimentos. E por falar em comida, começamos com a cultura do arroz. A safra deste ano em Santa Catarina enfrentou a escassez de água, algumas doenças, mas deixou o campo com resultados plenos. Além da boa produtividade, os preços também têm ajudado a recuperar essa cultura que ficou mais de 4 anos pagando contas. O que as máquinas colheram este ano foi algo para saborear. Digamos assim, foi um prato cheio. É que a safra de arroz em Santa Catarina passou pelo teste de campo com louvor. Enfrentou a estiagem sem perder qualidade. Depois de 4 anos de mercado instável, com preços baixos e custos elevados, a cultura do arroz respira aliviada. A safra foi plena em Santa Catarina, com demanda aquecida, e assim o setor vai se recuperando dos tombos do passado. Consegue dar uma respirada, né? Nos últimos anos toda a cadeia produtiva veio com dificuldades, né? Todos os elos envolvidos, quer seja produtor, quer seja fornecedor de insumos, quer seja indústria, distribuidor, vinham com uma certa dificuldade em função dos preços praticados que vinham muito baixos, né? E neste ano recuperou um pouco, então fez a recomposição dos preços que nos últimos anos vinha com uma defasagem bastante grande. Isso deve se manter ou é difícil fazer previsão? Muito difícil de prever em função de todas essas incógnitas, essas interrogações que nós temos aí, quer seja econômica, quer seja financeiras, né? Isso tem criado uma certa dificuldade, mas para o setor orizícola a gente ainda tem uma expectativa de que permaneça um ano relativamente bom comparado com os anos anteriores que foram ruins. E é na indústria como esta da Cravil em Pouso Redondo que a gente tem a exata noção do momento vivido pela cadeia. Serão mais de 7 milhões de quilos beneficiados, o que vão se transformar em 240 mil fardos de 30 quilos todo mês. 70% desse volume vai atender os consumidores do norte e do nordeste do país. Dentre o consumo do arroz, que nós temos aí basicamente 3 tipos, podemos dizer, sendo 2 bastante fortes, que é o arroz polido branco e o arroz parbolizado, e o terceiro integral, né? A nível de Brasil, o arroz branco é o mais consumido, né? Seguido do parbolizado. E existem algumas regiões do país onde, tradicionalmente, o consumo de parbolizado é maior. E essa região, uma delas, né, de expressão bastante grande no país, é o Nordeste. O Nordeste é um grande consumidor de arroz parbolizado,
por isso as indústrias de Santa Catarina, que são indústrias que produzem arroz parbolizado, elas têm um mercado direcionado para o Nordeste brasileiro. Dos 3.600 associados da cooperativa, 829 plantam arroz. Quer dizer, quase 80% de todo o volume industrializado pela cooperativa é fruto do esforço desses associados. A demanda do mercado interno está aquecida. Tem a ver um pouquinho com a quarentena? Sim, a oferta praticamente ela é igual. Aqui no estado de Santa Catarina nós tivemos uma safra que ora está terminando, ainda não temos os dados oficiais, mas é uma safra normal. Então a oferta ela praticamente vai permanecer. E a demanda, sim, houve um acréscimo na demanda, né? Basicamente em função aí da quarentena, as pessoas mais dentro de casa acabaram consumindo um pouco mais de arroz. Então essa lei da oferta e procura aí, ela fez valer durante esse período aí de quarentena. Mas será que o mercado vai continuar aquecido? Bom, aí está uma pergunta difícil de responder. A pandemia de coronavírus no mundo e o fechamento das fronteiras na Ásia deixam o cenário meio nebuloso. É muito imprevisível o que vai acontecer com o mercado de arroz, porque, ao nosso ver, o aumento de consumo e também o aumento de preço, isso é temporário. O mercado não se firmou, o consumo cresceu, os preços juntamente com isso cresceram. Mas isso não significa que o preço a médio e longo prazo permaneça assim. Então, principalmente por se tratar da cesta básica. Embora sabemos que os estoques de arroz, tanto no Mercosul como nos outros países, eles também não estão tão elevados. E com a vinda do coronavírus, os países estão segurando os estoques, até por uma questão de segurança alimentar nesses países, né? E no nosso caso, isso também não deve ser diferente. Muitos países da Ásia, Tailândia, esses grandes produtores fecharam as fronteiras, indo nessa visão que o senhor colocou agora. Isso também impactaria com o fechamento do mercado internacional? Com certeza, isso impacta porque eles são os maiores produtores do mundo, né? E eles estão mantendo o arroz com eles, por enquanto. E, por outro lado, o Brasil aqui, nós também não estamos recebendo praticamente importação por causa do dólar. O dólar está muito elevado, né? Está fora da realidade e nós estamos aí convivendo com isso. E, de um lado, isso é bom para o agronegócio, por outro lado, nós temos os insumos agrícolas que praticamente são todos importados, que podem influenciar seriamente nisso no futuro também, nos preços, né? A gente vê isso porque nós participamos da FECOAGRO e lá a gente vê como a variação cambial influencia diretamente nos fertilizantes. De qualquer forma, o setor que sempre se reinventou nas crises vai aproveitar o momento para dar uma relaxada, sem jamais perder o foco no cenário que se avizinha. O quadro Relembrando dessa semana vai mostrar uma matéria que fizemos em maio do ano passado. A nossa equipe esteve em Forquilinhas, sul de Santa Catarina, para contar a história dos 60 anos da cooperativa de eletrificação rural mais antiga do estado. Revejam. Nada melhor do que vasculhar as cenas do tempo para entender a história dessa cooperativa. Lá se vão 60 anos. E daquele tempo remoto, onde as dificuldades teimavam em travar o desenvolvimento, surgiram personagens para marcar época. Gente que abraçou a causa com o objetivo de erguer a primeira cooperativa de energia elétrica de Santa Catarina. E a única marca viva é o seu Lino, um senhor de 84 anos que ajudou o pai dele e alguns outros abnegados nessa trajetória de sucesso, onde a luz trouxe esperança. Forquilinha cresceu assustadoramente, muito mais do que vários municípios pequenos que tem a nosso redor. Aqui, por exemplo, Nova Veneza já existia,
Turvo existia, Meleiro existia, Timbé do Sul, Araranguá, Maracajá, todos esses municípios, Forquilinha passou para trás, porque tem uma energia positiva e o povo trabalhando junto, trabalhando unido. Hoje a Coopera possui 83 funcionários, 24 mil associados consumidores e está presente em 3 municípios da região sul de Santa Catarina. É um momento de muita responsabilidade. Responsabilidade porque há 60 anos atrás, 60 pessoas movidos por uma necessidade, fundaram a Coopera. Para manter a cadeia de distribuição sempre ativa, durante as 24 horas do dia, a Coopera criou um centro de operações. É aqui que tudo acontece. Todas as reclamações, todos os pedidos que o consumidor faz, ele vem para cá e são tratados com determinadas prioridades. Alguns com mais urgência, outros com menos, que são os casos das faltas de energia. E daí aqui no setor também a gente faz a parte de monitoramento das subestações. E para atender à demanda dos consumidores de Criciúma, Nova Veneza e de Forquilinha, a equipe de campo trabalha diariamente na expansão da rede. O objetivo é levar um produto de qualidade a cada um dos seus associados. Nós temos as frentes de serviços de obras, que são as manutenções que a gente faz com periodicidade. Nós temos no planejamento reformar todas as nossas redes durante os períodos que a gente tem como planejamento. E é a energia distribuída pela Coopera que movimenta a indústria do Marcos, por exemplo. Aqui são produzidas mais de 350 toneladas de peças todos os meses, onde para cada quilo de metal, a fundição necessita de 1 kW de energia. É um relacionamento sério, responsável, né, e de um profissionalismo extremo. Você sabia que as peças que o Marcos produz lá na indústria são as mesmas que tocam as engrenagens dos tratores do seu Luiz aqui na propriedade? É verdade, e não é só, porque a energia que toca a indústria é a mesma que mantém o agronegócio em pé, uma energia cooperativa. A rede que hoje abastece a propriedade não é a mesma, claro. Essa aqui é moderna, com postes de concreto. Aquela de 50 anos atrás só foi erguida graças ao empenho de cada um. Dinheiro que trouxe felicidade para a família e para os vizinhos. Primeiro dia que eu comprei a geladeira aqui, tinha gente que saía das casas para vir tomar cachaça gelada. A televisão, de noite montuava 5, 6 famílias para ver as novelas, cara. A coisa anda tão moderna que a leitura de consumo feita por funcionários da Coopera deixa a relação ainda mais respeitosa, porque o boleto é emitido na hora. Que o diga o seu Paduim, funcionário mais antigo da cooperativa, com 35 anos de casa, hoje coordenador de campo. É uma emoção bastante grande a gente poder trabalhar numa empresa do porte da Coopera, onde eu fiz toda a minha vida aqui. A energia que trouxe o desenvolvimento é a mesma que impulsiona as ações sociais da cooperativa. E a gente conheceu o projeto chamado Mão Amiga Cuidando do Cuidador, onde a Coopera decidiu olhar com mais carinho para essas pessoas especiais. Percebemos que algumas mulheres estavam um pouco fragilizadas e daí nós fomos investigar e a gente descobriu que a primeira demanda surgiu aqui nessa região do Morro Estevão, que tinha um número muito grande de cuidadores, cuidando de outras pessoas com deficiência, acamada, e a gente percebeu que esse grupo estava muito fragilizado, emocionalmente fragilizado, então a gente sentiu a necessidade de buscar um trabalho para este grupo. E assim se fez a história, preservando o passado sem interromper a energia positiva do presente, mas com foco total no futuro, porque é para lá que a Coopera vai. A gente vai falar dos projetos de irrigação para o campo, da estiagem e da preocupação com o coronavírus. Centro de Pesquisa do Estado mostra que a estiagem afetou boa parte da cadeia agrícola. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção. E que a pandemia de coronavírus se tornou uma ameaça para as agroindústrias do Estado. Se você chegar a reduzir 30% de funcionários, você reduz em termos de produção mais de 40%.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi, faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooperpasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooperpasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooperpasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooperpasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooperpasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooperpasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Nunca foi tão importante termos acesso a alimentos saudáveis como nestes tempos de isolamento social. O Brasil é um grande produtor de alimentos, fibras e energia. E graças ao uso de fertilizantes, conseguimos produzir até 50% a mais na mesma área. O corpo humano necessita de compostos que se formam a partir dos nutrientes que os fertilizantes fornecem às plantas. Temos tudo para não deixar faltar os produtos para ajudar a construir a sua alimentação e imunidade. Nutrientes para a vida, nutrindo as plantas para nutrir os animais e as pessoas. Santa Catarina foi um dos primeiros do Brasil a decretar estado de calamidade pública pela pandemia de coronavírus, isso no dia 17 de março. De lá para cá, entre o isolamento total e o afrouxamento de algumas regras, já se passaram quase 2 meses. O problema agora são os contágios em cidades menores, onde estão as agroindústrias. Além disso, outro obstáculo tem sido a estiagem. A gente vai mostrar as ações que o governo catarinense tem feito nesses 2 casos. Primeiro foi essa pandemia mundial que jogou por terra toda a esperança de recuperação. Depois veio a estiagem para sepultar qualquer outra reação do campo. Encurralado e com medo, o agricultor buscou opções para não se render ao descrédito desse mundo que anda tão cruel. E a mão amiga veio da Secretaria de Estado da Agricultura, que fomentou uma linha de crédito para a construção de poços artesianos. O valor deve passar um pouco de R$1,5 milhão de reais. Como é que a Secretaria pensou esse projeto?
Olha, dada a situação da estiagem, né, nós acabamos vendo uma forma de tentar minimizar esses impactos aí, né? Então, nós estamos pegando uma parte, um recurso que tem no Fundo de Desenvolvimento Rural, no FDR, levamos ao CD Rural, né, no Conselho, que foi aprovado, então, uma verba de em torno de R$1,5 milhão, em que vamos disponibilizar aos produtores um valor de R$25 mil por produtor, para que ele contrate uma empresa e perfure o poço na sua propriedade. Para isso, ele tem que procurar os escritórios regionais da IPAGRE, né, levar toda a documentação, e lá vai ser bem orientado, vai ser trabalhado para que ele possa, então, ter acesso a esse recurso e possa fazer a perfuração do poço na sua propriedade. Nos últimos 5 anos, o Estado, via Secretaria da Agricultura, liberou quase R$23 milhões para projetos de construção de cisternas e sistemas de abastecimento de água. E com as crises hídricas dos últimos tempos, a Secretaria entende que é preciso continuar dando assistência ao produtor. Esse é um momento de urgência, de emergência. Agora, se pensarmos em médio e longo prazo, nós vamos ter que começar a pensar um pouquinho a mais, né? Não é só perfurar poços, como também ver a possibilidade de começar a armazenar efetivamente água, começar a buscar essa água onde ela tem, armazenar, né? Para que nos momentos de estiagem a gente possa ter um suprimento de águas. E isso vai exigir uma mudança e um estudo melhor da onde e quais são as regiões que precisam fazer isso. A outra preocupação do secretário Ricardo Gouveia foi em relação ao coronavírus. Ele pediu atenção aos moradores das regiões meio-oeste e oeste, onde estão as principais agroindústrias, para que eles obedeçam o isolamento social. Nessas regiões, o número de infectados cresceu muito nesses últimos dias. O secretário participou ainda durante a semana de uma reunião com deputados estaduais, membros do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, para achar soluções que possam proteger essas cadeias. O primeiro alerta que a gente tem que fazer é que está se falando muito, né? A população desses municípios, principalmente os funcionários dessas agroindústrias, né, tem que seguir as regras, ou seja, fique em casa, não só saia para ir trabalhar, né? Use os equipamentos, a máscara, use o álcool gel, procura chegar em casa, trocar a roupa, já pôr para lavar. E a gente sabe que quando ele chega na agroindústria, ele vai trocar a roupa, ele vai, né, e tal. Procure evitar de ficar muito próximo ao seu colega, ali no vestiário, no refeitório, nessas coisas e tal. Mas nós precisamos mudar alguns hábitos, né? A gente sabe, eu morei muito tempo em Concórdia, Chapecó e tal, e tem o hábito da população de se reunir para fazer o churrasquinho do final de semana ou até final de tarde, tomar uma cerveja com os amigos. E isso, neste momento, precisa ser deixado de lado. Se não houver consciência de todos, eu disse, de todos, o agronegócio poderá sofrer consequências catastróficas. Essa questão do fechamento talvez seja o último dos últimos recursos, porque nós fizemos um estudo agora de manhã ainda com a SIDASC, né? O fechamento ou a redução já do abate de uma agroindústria, há um represamento de animais no campo, né? E que quando eles passam de um certo momento, esses animais começam a gerar canibalismo, problemas de outras doenças que aparecem e tudo mais. E aí talvez a gente desloque e leve para o interior o Covid. Ou seja, por quê? Porque nós vamos ter que levar as equipes de veterinários para ir nessas propriedades, abater animais, contratar equipes que vão lá fazer o abate de frango, mas na propriedade, né? Abate de suínos e tudo mais para diminuir esse plantel, porque uma empresa que abate, vamos lá, 200 mil frangos dia, se você reduzir X% de funcionários, como está se falando aí, né, vários estudos, por exemplo, se você chegar a reduzir 30% de funcionários, você reduz em termos de produção mais de 40%. 40%, nós estamos falando de um abate de 200 mil frangos dia, que é muito pouco, né? Mas ainda assim, 200 mil frangos são 80 mil frangos que ficam no campo todo dia. Em 3 dias nós estamos com 240 mil frangos que vão ter que ser abatidos. Como que se abate esses frangos hoje? É só torcendo o pescoço. Sobre a estiagem que afetou Santa Catarina, um dado precisa ser feito aqui. Algo semelhante ao que estamos presenciando só ocorreu outras 2 vezes, em 78 e 2006. São as 3 secas mais severas da história. A estiagem foi tema de levantamento feito pelo CEPA, que viu nos números indicadores de preocupação, cenário preocupante. Isso em várias culturas, porque os custos de produção
também vão aumentar. Com relação aos efeitos das medidas de contenção do avanço da Covid sobre a produção agropecuária no estado, os principais são a dificuldade de venda e entrega da produção, principalmente na piscicultura, suinocultura e produção leiteira, e há também uma dificuldade de comercialização, uma queda nas vendas e uma queda no consumo nas feiras livres, mercados de bairro, supermercados e a venda direta. Além da estiagem, a pandemia também afetou o cenário agrícola do estado, em todas as cadeias. A EPAGRE realizou um novo levantamento socioeconômico junto às suas 16 gerências regionais. O objetivo desse levantamento foi apurar as perdas referentes à estiagem e também os efeitos sentidos pelas medidas de contenção do avanço da Covid-19 no estado. Com relação à estiagem, as principais culturas afetadas foram o milho-grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%, o feijão, em que a redução é de 8% da produção, e na soja, em que a redução esperada até o momento é de 2% da produção. Há também efeitos sobre a produção de maçã, em que até o momento se espera uma redução na produção na ordem de 17%, e também do maracujá, em que se espera uma redução na produção em torno de 9%. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção, e também uma redução na produção do milho silagem, que se destina à alimentação animal. Superar esses dois obstáculos são os desafios do campo, porque para o agricultor missão dada é missão cumprida. E assim vamos encerrando nosso programa de hoje. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só acessar o site da FECOAGRO ou o nosso Facebook. E lembre-se, cuide-se e cuide dos seus, porque saúde a gente não compra. Tchau!